Pois é, vamos agora ao segundo bloco do nosso programa. Nós vamos continuar a conversa aqui com o senador Márcio Bittar. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre a CPI das ONGs e depois entrar em outros assuntos, né? A política local, como está Brasília. E o senador tinha fechado o bloco perguntando o seguinte: o senhor pediu o indiciamento do presidente do ICMBio. Foi com base nessas ações ou teve outra? Não, é com base nessas ações. Até lembrar, o senador Jacques Wagner, do PT, o líder do governo do PT no Senado, ele falar comigo, né, e tal, eu digo: Jacques, eu conheço a esquerda. Se fossem vocês no meu lugar, vocês iam indiciar umas 30 pessoas. Que a justiça depois aceitasse ou não aceitasse, ia gerar matéria. Então, se dê por satisfeito, nós agimos com extrema correção, desculpa a franqueza. Eu acho que o que a Marina faz é um crime para os irmãos dela. Eu não sei como é que ela anda no mundo inteiro e esquece do povo acreano, sabe, dos irmãos que ela deixou para trás. Ela foi uma mulher do Norte, ela foi uma mulher da Amazônia. O senhor já foi um aliado também da Marina? Nunca. Eu nunca tive no palanque do PT em nenhuma campanha de governo. Eu não apoiei Jorge, nunca tive. Nunca apoiei um candidato a governador do PT. A Marina que me convidou, quando ela ia para a reeleição, estava ela, o Binho e o Aníbal, no dia que me chamaram, me convidando para ser o segundo, o outro nome, né, para o Senado. Eu agradeci e disse que não, a gente pensa diferente de certas coisas e tal. Mas veja bem, o que é que acontece? Pessoas como a Marina assumem o ministério, aí a pessoa que está nos assistindo julga. Ela assume o ministério em 2003, cria o Fundo Amazônia, vai atrás e capta o recurso para o Fundo Amazônia, e as ONGs ligadas a ela, ao Capobianco, que é o secretário executivo dela, recebem esse dinheiro. Eu acho isso uma relação absolutamente promíscua. Agora, o rapaz do ICMBio, ele admitiu na comissão. O que eles fazem? E ele admitiu fazer. Eles são do governo, esse rapaz é funcionário público. Ele assume um cargo importante no ICMBio, depois ele sai, vai para o setor privado, vai trabalhar para uma ONG, recebe para isso. Essa ONG trabalha no ramo de licenciamento ambiental, aí ele volta para um órgão que tem a ver com licenciamento ambiental, comanda reservas como a do Chico Mendes, por exemplo, e lá ele vai ajudar a deferir coisas que tem a ver com essa ONG que ele recebeu dinheiro para ajudar. Quer dizer, é uma relação, sabe, muito estranha, que eu considero promíscua. Então eu acho que ali houve prevaricação, ele admitiu isso na CPI, então fizemos esse indiciamento. Mas é isso, o que a CPI mostra... O senhor falou em licenciamento, senador, e acho que uma das sugestões que apresentou foi justamente essa, né? Claro. Dê um resumo para a gente. Além da regra do enxugamento, né, dessas regras para o licenciamento ambiental, o que mais a CPI está propondo? Vários projetos de lei, algumas PECs, inclusive. Projetos que vão no sentido de dar mais transparência a esse dinheiro que entra no Brasil, principalmente quando vem de fora. Nem todo dinheiro é bem-vindo. Se for um dinheiro que venha para cometer um atentado à soberania nacional, como eu te falei, o dinheiro que vem do Canadá para pagar o ONG no Brasil, para nos proibir de tirar potássio, é bem-vindo? Claro que não. Eles estão defendendo o interesse econômico do Canadá. Então, nem todo o dinheiro é bem-vindo. Precisa ter uma fiscalização maior sobre isso. A gente apresentou projeto de lei. Uma outra coisa que eu estou apresentando como emenda constitucional é você limitar o poder do Ministério Público na figura do Procurador-Geral da República, não tem cabimento. Você pega no caso do Acre, todos os prefeitos, vereadores, deputados, estaduais, federais, governador, senador, não pesa nada. Algumas ONGs entram na justiça e bloqueiam uma obra fundamental, com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público, mas ele não foi eleito. A função dele não é fazer política pública, e hoje ele está decidindo sobre política pública no Brasil e particularmente na Amazônia, mais do que todo mundo. Então isso precisa ter um limite. Então a PEC propõe isso. E a outra coisa que nós propomos em PEC é o direito dos índios. Então você é cristão, eu sou cristão, eu quero que os meus irmãos índios progridam. Então vamos dar a liberdade para eles. Vamos dar a eles o direito de explorar a terra que eles têm. Porque hoje o índio pisa em cima de nióbio e não pode usar. Como é que pode? Você pega a reserva Yanomami, ela é maior do que Portugal, mas não tem uma estrada. Você continua tendo crianças indígenas... Mas olha o que fizeram na reserva, tirando o ouro de lá, senão. Então,
se você tem que legalizar isso. Se você não legaliza, as pessoas naquela região precisam sobreviver. E aí, se você não legaliza, você não consegue arrecadar nada para o Estado brasileiro e não resolve o problema. Você só criar uma reserva e virar as costas não resolve nada. Esse ano já morreram mais de 250 pessoas na reserva Yanomami. Como é que você viabiliza uma atividade econômica, qualquer que seja ela, se você tem uma área que é maior do que Portugal e não tem estrada? Como? Não tem jeito. Como é que você leva a saúde? Como é que você tira o doente? Não tem jeito. Então, a PEC propõe que o subsolo nacional, no caso, por exemplo, reserva indígena, se os índios quiserem utilizar o subsolo, como é nos Estados Unidos, então eles tenham esse direito, é dar a alforria. Os índios, nós escutamos, frequentamos, viajamos, eles se sentem tutelados pelas ONGs e eles se sentem enganados pelo Estado brasileiro, porque criou-se reserva indígena como se eles de fato fossem donos da terra, quando na prática eles não são, porque eles não podem transformar uma parte delas em agronegócio e também não pode usar o subsolo. Qual é o resultado? Os índios no Brasil constituem um dos grupos mais pobres. Então a PEC propõe que em os índios querendo, eles possam explorar os recursos naturais para melhorar seu padrão de vida. Olha, você que está em casa acompanhando a entrevista do senador, você também pode participar do programa fazendo perguntas ao senador. Eu até já recebi alguma aqui, senador. Eu só gostaria até de se explicar sobre a questão do voto ao então, ministro Dino, né? Falando justamente que o senhor votou, está dizendo assim como o Petecão, nós pedimos para não votar, e o senhor votou a favor. Quer dizer, o senhor foi contra, o único senador que nós tivemos favorável foi o senador Sérgio Petecão. O senhor acho que era uma das pessoas que era contra justamente. Sim, essa indicação. Eu declarei desde o começo. Eu fui contra a indicação do Flávio Dino. Eu acho que o presidente Lula apostou na guerra. Ele pegou o membro mais político do governo, mais ideológico do governo. E aí a Bíblia diz, né, que o maior truque do capeta é fazer você acreditar que ele não existe. O maior truque do comunista é isso. Veja bem, o Lula diz que quando a gente chama a esquerda, né, e menciona comunismo, ele disse num dos comícios que ele vive fazendo que aquilo é um elogio para ele. Aí depois vem o Flávio Dino e diz que ele é comunista graças a Deus. No dia seguinte à indicação dele, vem o Lula e diz que pela primeira vez na história do Brasil eles conseguiram colocar um comunista no Supremo Tribunal Federal. Mas aí a grande mídia trata, não é bem assim, não é isso que eles quiseram dizer. Meu amigo... Mas, senador, ele não pode ser ministro só pelo fato de ser comunista? Olha, eu voto. Eu sou do senador da República. Ser comunista é um fator negativo de não ser presidente? Para mim, claro que é. Veja bem, ele não vai abandonar a ideologia dele. Ele vai levar a ideologia, você não muda de manhã a roupa e muda seu caráter. Os outros também levaram as ideologias, não? Colega, eu sou senador, eu voto. Então eu posso votar a favor ou contra. Eu votei contra a indicação do Dino para o Senado, porque o sistema que nós temos, que é a democracia, o Estado de Direito, o direito à propriedade privada, a liberdade de imprensa, ele é contra. Ele é contra, presta atenção. Comunista quer outro sistema. Ele não quer a democracia, ele quer o comunismo. É outra proposta. Então como é que eu vou concordar de colocar um cara que se confessa comunista, que age como comunista, para defender uma Constituição que não tem nada a ver com o comunismo? Por exemplo, vai ser votado agora, provavelmente vai cair no Senado, porque a Guajajara perdeu no Congresso, nós derrubamos o veto do presidente Lula, mas isso não adianta. Ela vai para o Supremo Tribunal Federal para discutir o marco temporal. Quer dizer, eles não querem limite, eles querem acabar com a propriedade privada no Brasil. Isso tem fundo ideológico. Os comunistas são contra o direito à propriedade privada. Nós somos a favor. Então, o ministro Dino, que agora virou ministro, vai votar isso provavelmente e vai em qual ideologia? Ideologia de esquerda. Então, claro que eu fui contra. Horas depois que anunciaram essa indicação, eu já postei nas minhas redes sociais um vídeo meu dizendo que ele não contaria com o meu voto. E outra, viu? Você falou dos indígenas. Esse é um pecado que eu não vou carregar na vida. Eu, como você, como todos que estão nos assistindo, não sou perfeito. Então tenho erros e tudo mais. Agora, este pecado
de ter ajudado a colocar um comunista no Supremo Tribunal Federal, esse é um pecado que eu não vou levar comigo. O senhor falou agora do marco temporal. O senhor, por exemplo, agora há pouco defendeu assim, vamos dar liberdade aos indígenas, claro, para que eles possam, mas ao mesmo tempo o senhor também está dizendo o seguinte, olha, esse limite de terra dos indígenas, isso tem que ter um limite. E você acha que 14,5% do território nacional para 700 mil pessoas é pouco? Vamos fazer uma conta. Os Estados Unidos têm mais ou menos 3 vezes a população indígena que tem o Brasil. E tem 2,5% do território em terra indígena. Só que tem uma diferença. Lá, o índio vive muito bem, porque ele é verdadeiramente dono da sua terra, como também é no Canadá. Agora, aqui, nós temos cerca de 1/3 da população indígena que tem os Estados Unidos, e nós temos 14,5% do território nacional, irmão. O problema do nosso índio não é mais terra. O problema do nosso irmão índio é poder explorar, ser de fato dono da sua terra. O que eu proponho? Eu proponho o seguinte, que não seja o Márcio que decida, que não seja você, que não sejamos nós. Deixa o índio resolver. Essa é a proposta. Deixa ele resolver. Se ele tem petróleo e ele quiser tirar, deixa ele tirar. Deixa que ele resolva. Agora, você tem alguns brancos que, financiados pela Alemanha, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, teimam em falar em nome do índio. Minha proposta? Deixa o índio resolver. Deixa a aldeia resolver. Não é democracia? Deixa ele resolver. Então vamos fazer o seguinte, senador, nós vamos por um rápido intervalo e aí nós vamos falar no próximo bloco sobre política local. Eu quero saber, por exemplo, do senador, se realmente ele vai indicar o vice do Bocalhon. Topa responder? Claro. Então, claro que eu topo responder.